Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fabiana Paguel da Silva, eu sou juíza do Juizado da Violência Doméstica de Canoas e membro do Comitê Em Frente Mulher. O Comitê Em Frente Mulher reflete a necessidade de uma política transversal e integrada que some olhares, ideias, ferramentas e capacidades das diversas instituições do poder público e da sociedade civil que lutam por respeito e igualdade às mulheres. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Comitê Em Frente Mulher está realizando, durante todo o mês de março, lives semanais sobre várias temáticas. Já conversamos aqui, então, sobre as faces da violência doméstica, sobre feminismo, sobre como proceder em casos de violência, e na próxima semana teremos a nossa última livre com o tema Masculinidade Tóxica e Grupos Reflexivos de Gênero. A intenção é trazer para o debate questões importantes para o enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje, então, a nossa pauta é violência doméstica na pandemia. Fechamos 1 ano de pandemia, já. E durante este período, para além das questões de enfrentamento do vírus, que já nos causam bastante desgaste psicológico, como isolamento social, teste, vacinação, uma pauta se fez e ainda se faz muito importante, muito presente, que é o impacto do isolamento social e da pandemia na violência doméstica. Em junho de 2020, um grupo de pesquisadoras da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA lançou uma nota técnica, a nota técnica de número 78, em que elas analisaram o contexto da pandemia como um fator agravante da violência de gênero e da violência doméstica no país. Esse texto destaca que o isolamento funciona como uma agravante, não como uma causa explicativa para a violência doméstica, já que a violência contra a mulher é baseada no gênero, possui um caráter cultural e estrutural e tem motivação fundamentada nas desigualdades entre homens e mulheres. Para conversar sobre esse tema, então, estaremos hoje com a doutora Mayásia Franklin de Freitas, que é advogada e integrante da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB-RS, e com a Bianca Feijó, diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado. Sejam bem-vindas as duas. E para começar a conversa, então, eu gostaria de enfatizar que o estudo do IPEA, ele traz como fatores explicativos da violência doméstica a desigualdade de gênero, o sistema patriarcal, a cultura machista e a misoginia, mas ele traz como fatores agravantes no contexto da pandemia o isolamento social, o impacto econômico, especialmente em relação à diminuição do poder financeiro do homem, né, e as consequências disso em termos de violência contra a mulher, a sobrecarga do trabalho reprodutivo para as mulheres, o estresse e outros efeitos emocionais, como o abuso ou aumento do uso de álcool e de outras drogas, e a redução da atuação dos serviços de redes de enfrentamento. Então, eu pergunto à doutora Mayásia, conforme apontado pela nota técnica, a pandemia abriu uma ferida não cicatrizada na nossa sociedade, né? O isolamento potencializou uma violência que já existia, que é a violência de gênero. Como a senhora analisa, então, essa questão do impacto da pandemia nos casos da violência doméstica? Olá, boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Nós costumamos dizer, quando conversamos, enfim, na Comissão da Mulher Advogada, tanto estadual quanto nas subseções, eu faço parte da subseção Passo Fundo, que a pandemia, na verdade, ela descortinou esse grande problema, que é o problema da violência doméstica, que é o problema da violência de gênero. Porque se nós formos pensar, antes da pandemia, essa questão da violência de gênero e da violência doméstica, ela sempre teve no pano de fundo, digamos assim, dos noticiários, do nosso dia a dia. Só que nunca houve um tratamento tão grande com relação ao assunto como nós temos visto no último ano, né, doutora Fabiana? Por exemplo, assim, as campanhas até então eram pontuais. No período de carnaval, que a gente via que aumentava exponencialmente a violência doméstica e a violência de gênero, no período das festas de finais de ano, principalmente Réveillon, mas no dia a dia, não, porque, como tu bem dissestes ali no início,
a violência de gênero e a violência doméstica, elas fazem parte de do sistema, dessa estrutura patriarcal, machista e heteronormativa na qual a gente vive há muito tempo. Então, para mudar isso, como vocês vêm abordando em várias lives que fizeram ao longo do mês, é necessário uma mudança de cultura, é necessário uma mudança de educação. O que nós temos visto nesse último ano, né? Que os números mostram, por exemplo, com relação ao nosso estado, que embora matematicamente, digamos assim, nós não tenhamos números tão exponenciais como no estado do Acre, por exemplo, que o número de feminicídios entre abril a maio, março a maio, subiu em 300% no início da pandemia, não é o caso do Rio Grande do Sul, né, mas nós não temos números tão expressivos assim, mas a gente vê um número substancial de subnotificações, ou seja, a violência existe, a mulher sofre aquela violência doméstica em casa, mas ela não chega a fazer o registro para a autoridade policial. E isso é um grande problema, porque ou ela, não só porque ela não entra nas estatísticas, mas fundamentalmente porque isso mostra que ela não consegue romper o ciclo, e não rompendo o ciclo, ela não tem acesso às medidas e todo aquele auxílio que a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais modernas, digamos assim, falando-se em sistema protetivo dos direitos do gênero feminino, que existe hoje, né? Então, assim, nós temos uma lei protetiva excelente, né? Nós temos a rede de proteção como um todo preocupada. Veja que ali no início da pandemia, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos implantada a possibilidade das mulheres fazerem o boletim online, vítimas de violência doméstica, quando não houvesse agressão física, né? Isso é um grande avanço, porque a Lei Maria da Penha traz inúmeros tipos de violência, que não, no seu artigo 7º, que não são exaustivos, né? Então, assim, aquela mulher que vivencia um ciclo de violência psicológica, ela fica junto do seu agressor. Durante a pandemia, a situação ficou pior, porque, de repente, estão os dois em home office, né? Aquelas situações de tortura psicológica de modo reiterado, enfim, ela não consegue sair para ir até a delegacia, para fazer o registro da ocorrência numa DEAN, numa DPPA, numa delegacia especializada de atendimento à mulher, ou numa delegacia de polícia civil, 24 horas, para os municípios que ainda não têm DEAN, ela pode fazer o boletim online, né, o registro da ocorrência online. Isso é muito importante, porque é o acesso para aquela mulher que não tem condições de sair de casa, porque a gente sabe que a mulher que é vítima de violência, e a grande questão agora na pandemia é que, porque teve toda uma preocupação, a gente viu essa preocupação desde a ONU, né, lá no início da pandemia, além da preocupação com as questões sanitárias, essa preocupação com a violência doméstica, ela caminha junto, a ONU vem trazendo esse assunto, vem trazendo junto com a preocupação com a violência doméstica. Por quê? Porque se sabe que as mulheres que têm condições, né, porque algumas não tiveram condições de ficar em home office, enfim, mas as que estão em home office ou as que não trabalham e os parceiros começaram a ficar em home office, estão sofrendo com essa situação. E daí não tem como sair de casa, porque a gente sabe que muitas vezes o parceiro, inclusive, tira até mesmo o celular da vítima, né? Ela não tem como ter muitos acessos, enfim. Então, além disso, nós temos visto por parte da sociedade civil um engajamento também em campanhas de conscientização nesse período, uma maior conscientização, não é? E para que as mulheres criem coragem,
num primeiro momento, para romper o ciclo, e sob um outro viés, e esse outro viés, a Comissão da Mulher Advogada da OAB Seccional Rio Grande do Sul vem trabalhando muito forte nisso, para conscientizar as pessoas, não só as vítimas, mas também a sociedade em geral, acerca dos tipos de violência, e no sentido de que nós precisamos abandonar aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque não é assim, né? Nós temos que parar para entender que mulheres são seres humanos e nessa condição merecem respeito. Então, assim, temos campanha pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a sua Comissão da Mulher Advogada Estadual, as subseções. Nós vimos o CNJ, que lançou a campanha do X vermelho na mão, né, e com parceria de várias farmácias, essa campanha veio para ficar e vai continuar mesmo depois da pandemia, onde a mulher chega na farmácia com X vermelho, mostra a mão, o atendente da farmácia pega os dados dela para poder passar para a polícia, e isso ela não precisa explicar que ela está na situação de vítima de violência, aquilo significa a demonstração de que ela está na situação de violência, ela vai ter ajuda, né? A gente tem visto aplicativos desenvolvidos para auxiliar mulheres que estão em situação de violência. Tem uma startup do Paraná que desenvolveu o Âmago app, por exemplo, que é um botão de pânico para mulheres que estão em situação de violência, distribuído gratuitamente. Então, assim, é toda uma mobilização, porque a questão da violência chegou num ponto que, contra violência de gênero e violência doméstica, que não tem mais como continuar. Porque o que se diz, o que se tem visto, principalmente a partir de uma modificação da lei no ano passado, e pelo que eu entendi vai ser objeto da live que vocês vão ter na semana que vem, né? É uma questão muito também que se fala pouco sobre os filhos dessa violência, né? O ambiente que a criança, digamos, no caso da violência ser entre o marido e a mulher, a situação em que a criança, os filhos do casal cresce, vendo aquela situação, aquilo tudo como normal, né, mas não é uma situação normal. E isso que é muito importante, toda essa movimentação que nós estamos tendo nesse ano de pandemia, em ter espaços como esse, em ter espaços na internet, no Instagram, no Facebook, espaços na TV, enfim, para poder falar de uma forma simples, de uma forma acessível, de que violência, qualquer tipo de violência não é adequada, né, não é normal. Agora, a violência de gênero, a violência pura e simples, porque a outra parte é do gênero feminino, se a gente for ver, ela é muito covarde, né, porque é aquela situação que se fala de um raciocínio muito básico para saber se você está na situação, você está sendo machista. Você olha um homem na rua, ele está caminhando de shortinho e blusa cavada. Você vai achar aquilo ofensivo? Não. Agora, você olha uma mulher caminhando na rua de shortinho e blusinha cavada. Você acha aquilo ofensivo? Bom, se o homem, na mesma situação que a mulher não é ofensiva e a mulher você está achando, você está sendo machista. Assim que a gente começa a perceber as situações e pode ir se desconstruindo, né? Porque a minha geração, pelo menos, e as gerações mais velhas, enfim, nós crescemos, nós somos educados num mundo machista. E, em consequência, esse mundo machista, ele traz uma carga de violência de gênero em si. Porque, como a doutora Fabiana bem expôs no início, nós vivemos numa sociedade que é patriarcal, ou seja, o pater, família, né, o pai da família é quem manda, o homem da família é quem manda. Ela é heteronormativa, por quê? Porque é o homem, normalmente branco, e normalmente de uma classe média para alta, é que vai mandar em tudo,
né? E ela é machista, porque predominantemente nós não temos uma igualdade entre homens e mulheres. Prova disso é que nós estamos hoje numa live discutindo sobre violência doméstica, que se a gente for ver, ao fim e ao cabo, nada mais é do que a falta de respeito de um ser humano com outro ser humano. Então, por que eu estou praticando isso, né? Pode ser, tem pessoas que, claro, a gente sabe, tem pessoas que têm problemas psiquiátricos e vão praticar, não usam o medicamento adequado, não fazem tratamento, vão praticar algum tipo de violência. Tem pessoas usuárias de drogas, lícitas ou ilícitas, vão praticar violência em maior ou menor grau. Com a pandemia, infelizmente, as estatísticas nos mostram que o consumo de drogas lícitas e ilícitas aumentou, é verdade. Com isso, o número da violência também vai aumentar. Mas tem um número substancial aí no meio dessa violência de gênero que ele não é motivado por essas situações. E é aí que está o problema e a gente tem que lutar contra isso. Tanto que no ano passado o legislador trouxe para a Lei Maria da Penha 2 importantes modificações que dizem como medidas protetivas que podem ser aplicadas para determinar que o agressor compareça a grupos de reeducação e compareça a grupos ou faça tratamento psicológico, acompanhamento psicológico. Quer dizer, é a importância que o legislador dá na legislação própria de protetiva da mulher, da Lei Maria da Penha, para mostrar, olha, até aqui nós viemos com várias medidas, inclusive de restringir a liberdade do agressor. E não tem se mostrado muito certo. Então, vamos mudar essa atitude. Porque você pune, ok. Mas nós estamos vendo que tem que ter uma modificação de comportamento e uma modificação de educação. Então, concluindo aqui o meu raciocínio, que o meu tempinho está acabando, para a gente entender assim, quem tem filhos e filhas, é muito importante a gente entender a questão dessa desconstrução do machismo, que os papéis de menino, de menina, independem do gênero, né? Um menino pode muito bem brincar de bonecas, enfim, isso só vai significar que ele vai ser um bom pai. Uma menina pode jogar futebol, isso não quer dizer nada. Um menino pode lavar a louça, deve lavar a louça. Isso vai mostrar que ele vai cuidar bem da casa que ele vai ter, né? E trazendo sempre essa noção, essa ideia de respeito, que é o básico, e está tão em falta, né? Além do que a própria legislação vem nos mostrando que só punir não está surtindo o efeito que é necessário, né? Mas que a pandemia, sim, concluindo, a pandemia, sim, descortinou esse problema gigantesco que é a violência de gênero, sim, ela descortinou. A violência de gênero sempre existiu, infelizmente sempre existiu. Nós vivemos num sistema patriarcal e heteronormativo. E daí decorre que essa violência, o homem, não querendo generalizar, eu sei que tem homens que respeitam as mulheres, né? Mas aquele homem que não respeita, aquele homem que não aceita o final do relacionamento, aquele homem que não entende que se a mulher não quer mais ele, ela tem o direito de seguir a vida dela, sem ser ameaçada de morte, sem ser agredida fisicamente ou verbalmente, isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. E a pandemia vem para descortinar tudo isso e nos fazer pensar, refletir e quem sabe, possamos começar essa mudança de posicionamento, né? Seria mais ou menos isso. Estava no mudo de... a tua fala me trouxe principalmente a questão da naturalização da violência, né, Mayara? Porque quando a gente fala que a pandemia potencializou a violência doméstica, a gente está se referindo aos padrões de gênero que já existiam, mas que são intensificados quando se fala em isolamento social, né, em maior convivência familiar. E dentro desses padrões, duas coisas que
tu referiu. Primeiro, a questão do homem como provedor, e a gente sabe que muitas pessoas estão com dificuldades financeiras durante a pandemia, perder o caráter de provedor ou ter menos condições de ser o sustento da família é uma dificuldade e um agravamento, um agravante para a possibilidade do homem se tornar violento dentro da família. E daí, em contraponto, a gente tem o padrão de cuidadora da mulher, né? Que, por ter sido, justamente por essas brincadeirinhas que tu referiu, né? Ela foi educada para ser a cuidadora, para se colocar num lugar de cuidadora e deixar os seus interesses de lado, tanto que a gente vê muitas mulheres se dobrando em 4 durante a pandemia para ser mãe, dona de casa, manter o trabalho e ainda educar os filhos, né? E dentro desse papel de cuidadora, vem também a questão de perdoar o homem, de compreender. Então, muitas vezes, ela vai deixar de denunciar uma violência praticada em razão dessa perda do poder econômico pelo seu padrão de cuidadora. É nesse sentido que a gente tem que entender que o isolamento social e a pandemia agrava a questão da violência. E daí a gente tem... E daí se tu me permite falar. só uma questão, Fabiana. Quando a gente estuda, eu procuro sempre estar lendo alguma coisa, né? A gente que é do jurídico, a gente sempre está lendo alguma coisa, né? E os livros sobre feminismo sempre falam que é muito importante a gente não julgar. Então, tu tens toda a razão. Nesse momento da pandemia, que o homem pode ter perdido o papel de provedor, a mulher está provendo e ainda tem que cuidar e acaba sofrendo violência de gênero e vai perdoando, porque a questão do porquê ela perdoa, porque ela fica no ciclo da violência, são situações muito complexas, né? Até e hoje essa é a pior pergunta que se pode fazer para alguém que sofre violência doméstica, né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente sempre diz, assim, na subseção da qual eu faço parte, que eu sou daí a presidente da Comissão da Mulher aqui, a gente sempre conversa a importância do não julgamento. É fundamental, né, quando tu fala de violência doméstica, a questão do não julgar, porque tu nunca sabe o que aquela mulher está passando, ou o que ela passou, né, e o quanto ela compreende do que ela está passando, né? Exato. Por isso a importância da rede de enfrentamento, e o melhor que a gente pode fazer para uma mulher nessa situação é encaminhá-la para a rede, que os profissionais têm condições de conversar com ela muito melhor do que a gente, muitas vezes. Mas eu fiquei pensando também, Maiaja, que essa tua fala traz, fazendo um gancho para o segundo ponto da violência doméstica na pandemia, traz, na verdade, 3 perspectivas de desafios para a rede de enfrentamento, né? Um primeiro desafio, desnaturalizar essa violência. Um segundo desafio, permitir que a mulher possa denunciar mesmo com todas as dificuldades de isolamento. E o terceiro, monitorar e fiscalizar. Como monitorar e fiscalizar com o isolamento social. E daí a gente teve grandes ganhos durante a pandemia. A gente teve alguns avanços do próprio registro online, que tu referiu, né? A questão do EPROC, que a gente teve no judiciário, então agora as medidas os processos de violência doméstica são todos online. A gente teve a possibilidade de fazer as comunicações todas por WhatsApp, a mulher recebe a sua medida por WhatsApp, ela pode pedir ajuda por WhatsApp também, né? E a gente teve algumas parcerias, várias redes construíram possibilidades novas e se repensaram, né? Foi realmente um ano bem intenso de coisas que poderão permanecer depois da pandemia, grandes ganhos, mas de perceber as nossas dificuldades também, né? Por exemplo, em Canoas, eu até fiquei surpresa quando eu vi que essa parceria era, inclusive, uma das mencionadas no relatório do IPEA como medidas propostas, e a gente já tinha em Canoas, que a gente criou no início da pandemia, uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a ONG Temis, para que as PLPs, que são as promotoras legais populares, mulheres que moram na comunidade e têm treinamento específico em violência doméstica, pudessem fazer esse monitoramento e o acolhimento das vítimas para a gente durante a pandemia, já que todo o nosso trabalho de rede era focado em realizar as audiências de acolhimento e verificação, e nessas audiências fazer a distribuição do que era necessário em termos de rede de enfrentamento, né? Então, a gente teve que transformar os grupos de
os atendimentos psicológicos em atendimentos online, transformar os grupos reflexivos em grupos online também, e a gente teve um aumento na participação da Patrulha Maria da Penha, mas isso tudo está na possibilidade da mulher que já tem medida protetiva, então ela já quebrou o silêncio e já chegou na gente, né? A gente trabalhou com isso, aí havia necessidade também de se pensar nessa mulher que não quebrou o silêncio, como se vai fazer a possibilidade dela denunciar, ou então até de ela perceber que existe uma violência. E nessa área também houve algumas campanhas muito interessantes por parte da segurança pública, né? Houve a campanha Com Silêncio, Você Não Está Sozinha, se precisar é só chamar da segurança pública, que são vídeos sem som criados para compartilhamento nas redes sociais, para que o homem não perceba. Por parte do Poder Judiciário, a campanha Respeita as Gurias, a Máscara Roxa, que provavelmente a nossa outra convidada, Bianca, vai falar, que é a possibilidade da mulher fazer uma denúncia quase de forma anônima nas farmácias, né? E a campanha Sinal Vermelho por parte do CNJ. Então, na verdade, foi um período muito intenso. Talvez as pessoas não vejam tudo isso que foi feito, né? Mas realmente foi um período muito intenso de participação das redes e dos órgãos públicos da sociedade civil em relação à violência doméstica. Mas essa questão da subnotificação, ela já estava presente também antes da pandemia, né? Assim como a própria violência doméstica. Aí eu gostaria de convidar, então, a nossa outra convidada, Bianca Feijó, e perguntar para ela quais são as outras políticas públicas para as mulheres que foram criadas para que esse problema da subnotificação não se agravasse em razão da pandemia e do isolamento social. Olá, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É importante, antes de falarmos sobre isso, ressaltar que no ano passado nós conseguimos, né, apesar de todo esse agravamento que aconteceu no mundo inteiro, né, com o advento da pandemia, nós conseguimos manter a maioria dos índices de violência contra a mulher em baixa aqui no nosso estado. Né, mas não dá para desconsiderar que a violência doméstica geralmente envolve um agressor que possui vínculos afetivos e familiares e financeiro com a vítima, né? Isso acaba dificultando a efetivação da denúncia, né? O que agrava o problema da subnotificação que tanto foi falado aqui por nós, né? Especialmente num contexto de pandemia. E em outubro, por exemplo, né, 4 mulheres vítimas de feminicídio, nenhuma delas havia registrado um boletim de ocorrência por agressão. E isso é extremamente preocupante, porque se nós não tivermos um conhecimento sobre a violência, nós não temos como evitar a morte dessa mulher. E isso acaba, né, nós acabamos falhando como sociedade. Né? Infelizmente, também foi muito falado aqui a questão do fator econômico, ainda é um dos principais motivos que levam as mulheres vítimas de violência doméstica a permanecerem em relacionamentos abusivos. Né? Com a pandemia, esse cenário se agravou ainda mais, né? E muitas mulheres, com medo de não terem onde conseguir o seu sustento e dos seus filhos, acabam permanecendo em situações de violência. E mesmo, né, mesmo que ela queira passar por cima disso, denunciar, ainda existe a barreira imposta pelo lar, né, com o parceiro ao lado dela durante 24 horas, né, a estabilidade emocional e econômica, as escolas fechadas, o trabalho à distância, o distanciamento dos amigos e familiares. Como é que essa mulher vai pedir ajuda com segurança? Né? Então, por estas e outras, logo que começou a pandemia, nós já nos mobilizamos para criar e facilitar o acesso aos canais de denúncia e intensificar, principalmente, a divulgação dos canais que já existiam. Né? Alguns vocês já mencionaram, mas hoje é possível fazer um boletim de ocorrência pela delegacia online, de qualquer lugar, e com a mesma validade, os prazos de execução
que as realizadas de forma presencial, né? A Polícia Civil também disponibilizou um número de WhatsApp que atende o Rio Grande do Sul inteiro. Então, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, mandar fotos, mandar vídeo por esse número de forma totalmente sigilosa e sem precisar usar a voz caso o agressor, né, esteja por perto. Nós também dobramos, né, enquanto Estado, o número de patrulhas Maria da Penha no nosso Estado. Até o início do ano passado, nós tínhamos aqui 46 municípios com a patrulha Maria da Penha, e hoje nós temos mais de 100 municípios gaúchos com patrulha, né, e com efetivo especialmente capacitado para monitorar as medidas protetivas de urgências, né, requisitadas pela Polícia Civil e concedidas aí pelo nosso judiciário. E, além disso, logo no início, né, que teve a pandemia, nós, aqui enquanto secretaria, contatamos todos os municípios que possuem serviços de apoio às mulheres para orientar e para articular ações de prevenção à violência doméstica. E, claro, né, não podemos deixar de falar do lançamento, né, o mais amplo conjunto de ações da história do Rio Grande do Sul para a prevenção da violência que atinge as mulheres, que é o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E mesmo antes, né, do isolamento social, nós já contávamos com um serviço de atendimento remoto à vítima, que é o nosso telefone Lilás, né, que neste período ele cumpriu um papel fundamental no enfrentamento à violência doméstica, por ser um dos únicos serviços que pode seguir sem nenhuma restrição, alteração, por meio do 0800, né? Através desse contato, a vítima pode receber apoio social e jurídico de qualquer lugar do Rio Grande do Sul, né? E ser principalmente referenciada na nossa rede, né? Na rede de proteção à mulher do município que ela reside. Nós também decidimos criar o Fala Guria, que nada mais é do que um formulário online que está hospedado no site da nossa secretaria, que é a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, né? Onde a vítima, um parente ou um amigo pode tirar dúvidas sobre qual instituição recorrer, como proceder no caso específico. Essa pessoa, ela pode preencher algumas perguntas básicas que estão nesse formulário. Nós vamos receber ele através de e-mail e dar a devida orientação para ela. Qual a instituição procurar, que tipos de serviços estão disponíveis para ela de graça no Estado, né? E o que acontece a partir do momento que ela registra um boletim de ocorrência. Enfim, todo esse tipo de orientação que ela precisar de forma totalmente sigilosa. E o Fala Guria, ele foi criado através de uma necessidade real que nós percebemos a partir de uma série de encontros online que nós fizemos com jovens multiplicadores de periferia para falar sobre violência doméstica. Porque nesses encontros haviam muitas dúvidas sobre as instituições e não sobre a violência doméstica, né? As dúvidas que a gente notou foi que tinha um déficit muito grande em relação a esse tipo de informação, né? Que com certeza não é uma exclusividade desses jovens. Eles têm dúvidas como funcionam essas instituições. Porém, é claro que nós temos que lembrar que nem todos têm acesso ao mundo virtual, como a gente tem. Nem todos terão acesso às campanhas realizadas na internet. Nem todos vão ter o poder de pedir ajuda na delegacia online, por exemplo, né? Então, esse tipo de situação foi o que nos motivou a criar, juntamente com o movimento Reforxi, a campanha Máscara Roxa, né, que já foi mencionado aqui, que já recebeu aí inúmeras denúncias logo depois do lançamento. Foi uma campanha de muito sucesso, né, onde pode pedir ajuda nas farmácias,
né? E não só a mulher, amigos, vizinhos, parentes, de forma presencial e de forma segura, né? Eles podem pedir ajuda nessa farmácia. Ela é uma medida que facilita demais a denúncia para as mulheres que estão sob constante vigia dos maridos, do companheiro, e que ela poderá continuar existindo, né, mesmo depois de períodos de lockdown, períodos de bandeiras, enfim, ela vai continuar existindo no nosso estado, e isso é uma notícia maravilhosa. E em novembro, durante, né, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica, que é uma data comemorada de forma mundial, nós decidimos, né, que era hora de ir para a rua e enfrentar essa pandemia tão ou mais silenciosa, tão ou mais cruel, que é a violência doméstica, que ocorre longe dos nossos olhos, longe dos olhos da sociedade, né? E tomando, claro, né, todos os cuidados necessários contra o coronavírus, nós percorremos com um ônibus lilás, né, que é um ônibus que o Estado tem, que é um ônibus projetado, adaptado com salas de atendimento, e nós fizemos essa parceria junto com a Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha, percorremos os 16 municípios com maior índice de violência doméstica do programa RS Seguro, para levar informação e orientação para as mulheres gaúchas. Então, esse tipo de ação é importante, porque o isolamento ele promoveu também, de certa forma, um enfraquecimento da rede de proteção. Por conta da redução dos horários de funcionamento, do número de pessoas disponíveis para participar desse enfrentamento da violência e das limitações impostas ao trabalho presencial. Então, muito do apoio social desta mulher, até o apoio mesmo, o apoio informal, ele ficou reduzido, né? Porque agora ela não tem perto os colegas de trabalho, a escola, a igreja, a família. Então, essas questões da comunidade são muito importantes e elas precisam ser levadas em conta quando a gente pensa em políticas públicas para as mulheres. Conviver 24 horas com alguém não é mole para ninguém. Então, imagina para aquela família que tem péssimas condições de moradia, de vida, de saúde, né? O nosso país é extremamente desigual. Então, a população que é mais vulnerável não tem acesso às coisas básicas, né? Como água, como detergente, e um espaço muito pequeno para fazer um isolamento. Então, os espaços domésticos, eles são múltiplos. Você pode ter uma casa acolhedora, você pode ter uma casa onde você planta, onde você pinta, onde você dança, onde você pode ter uma casa você pode ter uma casa onde você sofre violência doméstica. Então, há necessidade da gente pontuar muito bem de quem a gente fala, porque são várias as situações. A vivência na pandemia, ela é completamente diferente de um grupo para o outro. Então, é importante que nós, enquanto cidadãos, estejamos atentos para tentar observar a nossa vizinhança, situações que estão acontecendo ao nosso redor. Então, vocês que estão com nós agora nessa live, assistindo essa live conosco, eu faço um pedido para vocês. Prestem atenção ao seu redor. Às vezes é um grito em um lugar que a gente nunca viu. Às vezes são famílias que a gente já sabe que tem uma situação conflituosa. Isso são sinais de alerta para que nós, como cidadãos, possamos defender a vítima e até evitar uma situação que se agrave para o feminicídio. Já foi, né, como bem falado aqui, o tempo que não se metia a colher em briga de marido e mulher. A gente tem que meter a colher, sim. E nós podemos e devemos ficar de olho em quem está ao nosso lado para oferecer ajuda e realizar, se necessário, uma denúncia. Já do ponto de vista da vítima, que está em situação de violência doméstica, e se tem alguma mulher agora aqui conosco
que está nos assistindo e passando por uma situação de violência doméstica, eu quero te pedir que você busque ajuda, ou com a sua família, ou com teu amigo, ou com teus vizinhos, mas principalmente com as instituições que prestam serviço de proteção. São várias e nem todas são punitivas. Algumas trabalham de forma preventiva e outras de forma de acolhimento. E, em contrapartida, essas instituições também precisam estar abertas para esse pedido de ajuda, seja online ou seja presencial, para que seja possível oferecer a segurança e o acolhimento que essas mulheres merecem. E vocês, gestoras, que trabalham com a violência doméstica, que também estão aqui conosco, que eu sei que eu já vi algumas nos prestigiando aqui, dentro dessa perspectiva, é fundamental que os municípios também estejam preparados para acolher essas vítimas de forma especializada. A gente sabe que o Estado não consegue dar conta sozinho das demandas de todo o Rio Grande do Sul, por isso, nós estamos cada vez mais movendo esforços para melhorar a comunicação com os municípios. O número de municípios que contam com atendimento especializado a essas vítimas ainda é muito baixo. Nós temos 497 municípios em todo o Rio Grande do Sul e somente 23 possuem centro de referência e 13 casas-abrigos. Então, nesse sentido, nós produzimos uma cartilha que nós lançamos agora, dia 10 de março, voltada para os gestores municipais, com passo a passo sobre a criação de serviços de proteção à mulher, para vocês ajudarem as mulheres dos municípios de vocês. Né? Sobretudo, a gente também se coloca à disposição para ajudar na estrutura de vocês. E nas próximas semanas, aqui dando um spoiler, nós também vamos lançar um projeto Prefeitura Amiga das Mulheres para incentivar a abertura de mais centros de referência nos municípios. E reconhecer, claro, né, as prefeituras que já criaram esse serviço, né, fortalecer as suas redes de proteção. Nós estamos colocando o nosso departamento, o nosso centro de referência da mulher, Vânia Araújo, totalmente à disposição dos gestores para ajudar nesse processo, né, fornecendo mais orientação para os servidores. O que nós queremos, né, a partir de agora, é que os gestores entendam a importância dessa mobilização, dessa união de forças e o papel fundamental que eles ocupam no combate à violência no nosso Estado. Nós precisamos que as nossas mulheres saibam, vocês não estão sozinhas. Né? É fundamental abrirmos esses espaços de discussão e troca de ideias sobre o tema, porque muitas vezes ele fica de escanteio por ser complexo demais, né? Por tocar em assuntos delicados, por interferir dentro dos lares e por exigir muita atenção das instituições, mas a gente não pode fugir desse debate, porque a violência doméstica sempre esteve aí e só se agravou com a pandemia. Então, finalizando aqui, mais do que nunca, a gente tem que tocar nesse assunto e achar soluções de curto e longo prazo para o problema. A pandemia, de uma certa forma, se é que se pode dizer que ela vai deixar algo bom, é que a pandemia lançou luz sobre o tema e, felizmente, a problemática da violência doméstica alcançou um grande interesse público. Ótima fala, Bianca. Dentro dessa tua fala, eu fiquei pensando que eu costumo dizer que nós temos muito a comemorar, mas muitos desafios pela frente, e justamente 2 desafios que eu costumo rolar são, primeiro, a questão do acesso digital das mulheres, né, que muitas mulheres não têm acesso, não adianta se fazer todo esse progresso digital quando elas não têm internet, ou elas têm que deixar o único celular que tem internet com os filhos para estudarem. E a segunda questão das redes de enfrentamento, a necessidade de reforçar as redes de enfrentamento, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas medida protetiva não funciona para nada, é só um papel. É só um papel se as instituições públicas e a sociedade civil daquele local não se organizarem para que ela seja efetiva. Primeiro, que a primeira pessoa
que faz a fiscalização da medida protetiva é a própria vítima, né? Não há como uma rede saber que houve um descumprimento se ninguém denunciar, se só ficarem fazendo comentários, mas ninguém denunciar, ou se a própria vítima não denunciar. Segundo, que se você tiver uma rede de enfrentamento organizada e forte, essas medidas serão, sim, efetivas. Prova disso é a própria comarca onde eu atuo, que nós temos um número considerado de medidas protetivas e um número muito reduzido de feminicídios, e, inclusive, os últimos feminicídios, como tu mencionou, não eram de pessoas com medidas protetivas na comarca ou sem mesmo medidas protetivas. Então, você tem que organizar essa rede de enfrentamento. A patrulha Maria da Penha funciona muito no monitoramento. Em Canoas, a gente intensificou o monitoramento com a patrulha, e para ajudar a patrulha, a gente ainda fez esse termo de cooperação com as promotoras legais populares. É uma possibilidade para outros municípios também, já que existe esse curso por parte da Temis. Tem que se ter criatividade, né? Tem que se reforçar a questão dos abrigos, a necessidade da maior criação dos CRMs, mas onde não existe CRM, essa mulher pode buscar ajuda num CREAS, num CRAS, né? Todos eles fazem esse tipo de atendimento. Rede de enfrentamento existe em todo lugar. Não existe nenhum lugar que não tenha judiciário no Rio Grande do Sul, que não tenha Ministério Público, que não tenha ou CREAS ou CRAS, e uma forma de enfrentamento, polícia militar, polícia civil, né? Agora, como vai ser essa organização depende da comunidade daquele lugar, e é para isso que o comitê está se mobilizando, para que a gente crie maiores possibilidades de ter redes de enfrentamento no nosso estado, né? Na verdade, talvez essa live de hoje seja quase uma live comemorativa da existência do Comitê em Frente Mulher, que é um grande ganho que nós tivemos durante a pandemia, a possibilidade de conversar de forma interinstitucional sobre as questões de violência doméstica, de criar novas possibilidades, de ouvir outras possibilidades das outras instituições e da sociedade civil, é de uma riqueza ímpar que nós estamos tendo aqui no nosso estado. E só para complementar, doutora Fabiana, é importante dizer que a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, né? E às vezes a gente pode ter a sensação de que se está aumentando a violência, mas não também, porque nós estamos incentivando cada vez mais que as mulheres denunciem. Então, está aumentando a demanda assim, de mulheres com mais coragem de fazer denúncia, com mais coragem de se libertar e procurar ajuda. E, consequentemente, parece que está aumentando a demanda. A análise de números de violência doméstica é algo sempre muito difícil, né? Porque você tem aquela zona cinzenta de ou você tem um número muito baixo porque a violência está muito naturalizada, ou você tem um número muito alto porque já houve maior número de denúncias, tanto que quando iniciou a pandemia se dizia aumentou os números de violência doméstica. Não aumentou. Na verdade, a gente aumentou a zona cinzenta. Na verdade, diminuiu. Então, o que a gente tem que trabalhar mais é a questão da naturalização, a questão dos padrões também. Eu acho que eu até fiquei com uma dúvida ali quando tu estava falando sobre o telefone lilás. Quem que pode ligar para o telefone lilás? É só a vítima que pode ligar ou pode terceiros fazer denúncias por ele também? Normalmente a vítima, porque ele é um telefone, né, justamente um 0800 que está aparecendo ali na tela, justamente para aquelas mulheres, né, que às vezes não têm condições de ter crédito no seu celular, não têm condições de fazer uma ligação. Então, esse 0800 é mais voltado para o atendimento à vítima. Tá. Também só para complementar rapidamente, sim, doutora, é importante também, já que a gente falou em números, dizer que nós conseguimos manter por diversos meses consecutivos uma redução do número de feminicídio, que é a consequência máxima da violência, do machismo, né, da violência doméstica, é o feminicídio. E nós, em época de pandemia, isso é fantástico, porque, por óbvio que se está esperando com uma pandemia resultados negativos. E não, muito pelo contrário, fazendo um comparativo a anos anteriores, nós tivemos uma redução.
Então, funciona assim, muito bem. E é interessante, dentro disso que tu falou, que o que se tinha de invisível em termos de violência doméstica é o que vem antes do feminicídio, porque o feminicídio sempre vira notícia. Agora, o trabalho todo que existia antes para que ele não ocorra, né, ou ele não aparecia. E agora, com a pandemia, essas questões, principalmente do ciclo de violência, que, na minha opinião, se intensificaram bastante durante a pandemia, né, a gente teve casos bem graves de ciclo de violência, essas questões apareceram mais, e talvez isso que seja importante. Acho que quanto a números, também existe uma fala, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela foi criada por um movimento da criminologia feminista, né? E essas criminólogas feministas, elas diziam da necessidade de trazer os fatos que ocorrem dentro de casa para o direito penal, justamente pela necessidade de se sair do invisível, de se nominar essa violência. Tanto que, se você pensar, no meio jurídico, principalmente, não se tratava como uma violência, né? A vítima fazia um registro, ia para o GECRIM, fazia um acordo lá, ninguém questionava se existia um ciclo de violência, se ela já estava sofrendo há mais tempo, não havia nenhum encaminhamento de rede. Então, nós temos inúmeros ganhos só a partir disso daí. Não apenas em termos de rede, que nós temos muito a trabalhar, mas principalmente nessa questão de falar mesmo. E talvez essa invisibilização de todo o trabalho que houve nas redes durante a pandemia seja realmente um problema para a questão da invisibilização, porque daí a mulher estará mais possível de ser pressionada pela questão familiar, pela questão afetiva, pelos filhos, né? E tudo isso vai dificultar muito mais o enfrentamento à violência doméstica quando a gente nem souber que ela precisa de ajuda. Então, o importante mesmo é continuar falando para que a violência doméstica não volte a ser invisível na nossa sociedade. Para encerrar, então, acho que uma fala das duas, de uns 3 minutos, mais ou menos, e agradecer a participação de vocês duas. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite, em nome da Comissão da Mulher Advogada da OAB Seccional Rio Grande do Sul. Bom, então, rapidamente, né, a gente sabe que a violência de gênero, a violência doméstica, ela não tem classe social. Então, o que é fundamental deixar o que eu deixaria de fala, né? É importante denunciar o agressor, porque o agressor nunca para na primeira vítima. Então, isso é fundamental. Ah, mas o agressor é rico. Ah, mas o agressor pode ter amigos na polícia. Ah, mas não se prende no mas. Faz a denúncia. Criou coragem em romper o ciclo da violência, faz a denúncia, porque ele não vai parar em você. Ele vai terminar a relação contigo, ele pode ter algum percalço ali, pode ficar, digamos assim, em cima de ti um tempo, tá, daí ele desistiu, ele vai para outra, ele vai continuar em outra. É um ciclo. Violência é um ciclo, ele vai continuar. Então, continue. Como a Bianca falou, a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores legislações de proteção à mulher, ao gênero feminino no mundo. Então, assim, existem inúmeras medidas de proteção à mulher que denuncia o agressor pela prática de violência. E é bem importante dizer, eu sou advogada e eu atuo também na parte de violência doméstica. Para a mulher que consegue a medida protetiva, sim, gente, funciona, tá? A mulher que tem a medida protetiva, ela fica num cadastro lá na Patrulha Maria da Penha, então ela pode ter o WhatsApp da Patrulha Maria da Penha, da sua cidade. O agressor descumpriu, chama a Patrulha Maria da Penha vai lá, dá ocorrência, o agressor pode ir, inclusive, preso por descumprimento da medida protetiva, dependendo da situação. Então, assim, funciona, a rede funciona, procure ajuda, porque funciona, tá? Nós não vamos conseguir mudar a situação sem tomar medidas, sem praticar condutas efetivas. Outra coisa que a Bianca falou ali, às vezes, para quem mora em condomínio, né, escutou que a tua vizinha pode estar sofrendo algum tipo de violência, mas é na casa dela. Tu não precisa ir lá e bater na porta dela.
interfona para o apartamento. Vai tocar o interfone lá, ninguém vai saber quem é que interfonou, mas é para, tipo assim, ó, alguém está escutando aquela violência, e alguém está vendo aquilo ali. Então, vamos se acomodar, porque alguém está vendo que aquela mulher está sendo vítima de violência. Porque nós procuramos falar hoje muito da violência para uma classe social mais, digamos assim, menos favorecida e hipossuficiente, né? Mas a violência doméstica, ela não tem cor, ela não tem classe social, ela não tem rosto. Ela acontece pelo simples fato da mulher ser do gênero feminino. Então, vamos combater isso, tá? Mulher, na medida que você conseguir romper o ciclo da violência, tira o mas ele é rico, não interessa. Faz a tua denúncia, procura uma advogada da tua confiança, não tem dinheiro, vai na defensoria pública, procura rede, procura ajuda, tem pessoas para te ajudar, né? Então, esse seria o meu recado, assim, procure ajuda, nós estamos, estão todos aí, todas para ajudar, seria isso. Muito importante essa fala, até porque muitas vezes é mais difícil para uma mulher empoderada ou com maior renda se reconhecer no papel de vítima e procurar ajuda do que para a mulher de baixa renda, né? Bianca? Só agradecer mesmo, não posso deixar de agradecer esse espaço e os debates que o Em Frente Mulher tem promovido, gerando essa disseminação da informação, né? A fragilidade das mulheres e a fragilidade da sociedade como um todo. Se não buscarmos fortalecer e empoderar essas mulheres, né, qual vai ser o resultado de tudo isso? Né? Nós não podemos deixar para depois a garantia de direitos básicos da mulher, né, como o direito à vida e à integridade física. Nós não podemos permitir retrocessos. A gente tem que discutir agora enquanto as decisões estão sendo tomadas para que elas sejam compatíveis com a sociedade que nós queremos viver, né, e na qual nós queremos permanecer vivas. Nós precisamos nos unir e mostrar que o nosso compromisso com essa agenda é inegociável. Então, é uma responsabilidade nossa, coletiva, que o mundo seja um lugar muito melhor e mais seguro para as nossas mulheres. Eu agradeço, então, a participação das duas, agradeço a todos que nos assistiram na noite de hoje e espero que a gente possa continuar construindo redes de enfrentamento cada vez mais múltiplas e com maiores possibilidades de enfrentar a violência doméstica. Muito obrigada e boa noite a todos e todas.